Olá, eu sou o Wellington Brito e hoje nós vamos dar continuidade ao último vídeo, falando sobre o nascimento do nosso Mestre Jesus. Bom, já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que é certeza que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Apesar dessa data ser utilizada desde 525, fixado pela Igreja Romana, ela não é a data verdadeira. E já fizeram-se várias pesquisas cronológicas, né? Vários estudiosos fizeram as pesquisas e chegaram a atestar que, de fato, não há como essa data ser a data real do nascimento de Jesus. Porém, ela ainda é aceita e a gente vai te explicar o porquê que ela é aceita no final do vídeo. Bom, após o cristianismo ele ter sido assimilado pelo Império Romano, que antes era perseguidor da igreja e depois passa a ser um principal propagador do evangelho, né, do cristianismo, após isso foi utilizado algumas datas de comemorações pagãs, foi utilizado também elementos da cultura pagã, como adoração a algumas pessoas, alguns seres, e acabou que a igreja passou a, de certa forma, começar a adorar também, a ter a idolatria dentro da igreja, gerando o que nós chamamos de sincretismo, né? O sincretismo religioso, coisas que não havia antes, quando a igreja ainda era perseguida. O evangelho confirma que o nascimento de Jesus ele teria ocorrido durante o governo de Herodes o Grande. Herodes o Grande é aquele que mandou matar os meninos, as crianças de 2 anos para baixo, né? E a data que se chegou, através dos historiadores, através de pesquisas, né? A data que se chegou mais aproximada da morte de Herodes, ela vai ser datada por volta de 3 a 4 antes do ano 1, que é o ano de Cristo, né? Então ele teria morrido 4 anos antes do que nós consideramos hoje o dia 1, o dia do nascimento, o ano do nascimento. Se ele morreu 4 anos, cerca de 3 ou 4 anos antes, e ele só morreu depois de 2 anos, né, que ele mandou perseguir crianças até 2 anos de idade, então a gente volta mais 2 anos e teríamos aí por volta do ano 5, ano 6, que seria uma data aceitável, mais aceitável para o verdadeiro ano Domini, o verdadeiro ano do nascimento do Senhor Jesus. Porém, essa modificação, ela não é feita também porque, apesar de se saber o ano aproximado, não se sabe o ano correto, fixo. Outra questão também que os pastores estavam no campo à noite, quando o anjo aparece para anunciar que o menino havia nascido. Eles estavam com rebanhos, essa história é relatada em Lucas. Eles estavam cuidando do rebanho à noite, e por eles estarem nesse momento pela madrugada, não se acredita que aquele fosse dezembro, porque dezembro lá é muito frio e poderia até gerar problemas de saúde. Então os animais estariam provavelmente protegidos numa época dessa do ano. Também não seria interessante enviar o alistamento, a ordem de alistamento das pessoas, para que elas fossem às suas cidades para se alistar, sendo que elas poderiam morrer no meio do caminho e não teriam o pagamento de impostos, né? Por mais cruel que o governo fosse daquela época, não seria interessante para eles perder essas vidas que não iriam mais estar pagando impostos ao governo com a morte delas. Então, provavelmente eles iriam enviar essas pessoas num período de estiagem, um período de verão, e não no inverno, no momento mais frio do ano, para resolver essa questão. Então, apesar de nós que somos cristãos acreditarmos no Senhor Jesus, que Ele nasceu, que Ele veio à Terra, morreu por nós, muitos judeus não acreditam nele, outros o veem apenas como um profeta, outras pessoas, ateus e, enfim, uma série de pessoas de outras religiões não acreditam no nascimento de Jesus, nem que ele tenha sido o verdadeiro Messias. E apesar da história ser contada como antes e depois de Cristo, algumas pessoas também não aceitam essa nomenclatura. Então é utilizado antes
ou depois da Era Comum. Então é muito normal, quando você estiver conversando com alguém que não acredita, você poder utilizar essa nomenclatura ou ela mesma utilizar com você e você saber o que ela está se referindo. É uma questão de religião, de posição, de pensamento, né? Então, a data 25 de dezembro, ela continua por uma convenção social, porque imagine só, trocar tantas datas importantes que ao longo da história foram se firmando. Datas importantíssimas que agora nós teríamos que modificar. Então não convém fazer essa modificação tendo em vista que nós não temos a certeza do dia, do mês e do ano, né? Então, só alguns dados para a gente fechar essa parte inicial do nascimento de Jesus. Se você já sabia desses dados, comenta aí, mas se você não sabia, se te acrescentou alguma coisa, dá um like também, de qualquer forma, incentiva o nosso vídeo e acompanha o nosso canal. Fica conosco, Deus te abençoe.